Ontem foi oficialmente o Dia do Servidor Público, mas foi adiado praticamente a comemoração em todo o Brasil, tanto a União, estados e municípios, para sexta-feira, para poder, como é de praxe já, dias que não são feriados santos, como se diz, poder ser jogado para sexta-feira para poder fazer o famoso feriadão. Como segunda-feira também é feriado, nada mais oportuno do que ter realmente passado para sexta-feira a comemoração do Dia do Servidor Público. Então, hoje ainda em tempo, como vai ser amanhã as comemorações, eu queria parabenizar em meu nome da deputada federal Marinha Raupp todos os servidores públicos brasileiros e também do meu estado, o estado de Rondônia. Os servidores públicos dos níveis municipais, estaduais e federais contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento de um Estado, de uma nação. Ao longo de nossa atuação política, temos trabalhado e apoiado as lutas dos servidores pela melhoria salarial. Desde quando fui vereador, prefeito, governador, secretário de Estado, a nossa luta mais justa homenagem, queria aqui neste momento, além da luta que nós temos travado pelos servidores, a nossa mais justa homenagem aos homens e mulheres que têm a nobre missão de prestar serviços à sociedade. Os nossos parabéns, os nossos mais sinceros parabéns a essa importante classe de trabalhadores que, com ética e dedicação, fazem a administração pública funcionar. Nós sabemos, é bem verdade, senhor presidente, senhores e senhores senadores, que as pessoas, às vezes, criticam a atuação de alguns servidores, mas não podemos generalizar. Eu acho que a burocracia brasileira, a boa burocracia, a burocracia saudável, aqueles servidores que se dedicam, às vezes, dioturnamente, a exemplo de, em algumas áreas, na área da medicina, você vê à noite plantões de médicos, enfermeiras, auxiliar de enfermagem e outros trabalhadores, dando plantão noturno para poder atender os nossos pacientes. E, da mesma forma, os professores que trabalham, às vezes, com salários muito baixos, mas se dedicando para formar cidadãos para que o nosso país possa melhorar. E isso é em todas as áreas, em todas as carreiras, no âmbito municipal, estadual, federal, nas autarquias, enfim, aqui no Congresso Nacional, isso também não é diferente. Ontem mesmo nós ficamos aqui na sessão até por volta de 10, 11 horas da noite, como muitas vezes até de madrugada, e os servidores públicos estão aqui trabalhando, como o Zezinho aqui, o Zezinho que está aqui, que todo mundo já conhece ele, Depois que a Cláudia Lira saiu daqui, eu acho que o Zezinho passou a ser a figura mais conhecida aqui no Senado Federal, que está sempre na retaguarda aqui da presidência, da mesa, e os outros nobres servidores que ficam aqui, às vezes, até de madrugada, nos acompanhando. Então, era essa homenagem que eu queria fazer a todos os servidores do Brasil. Mas eu quero agora, senhor presidente, falar de um assunto muito importante também, que diz respeito ao estado de Rondônia, ao estado do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Acre, do Mato Grosso e, por que não dizer, de todo o Brasil, que é a BR-319, a nossa famosa BR-319. Talvez as pessoas do Brasil inteiro ouçam mais falar da BR da Transamazônica. A Transamazônica, que corta o Nordeste e toda a Amazônia, ela por um período muito longo também foi abandonada. Hoje ela já está quase toda trafegável, muitos trechos já asfaltados, inclusive no estado do Pará. E a BR-319, que vai de Porto Velho a Manaus, ela é uma BR antiga também, mais de 40 anos. Ela foi aberta na época dos militares, ainda do ministro Mário Andreasa, foi totalmente pavimentada, asfaltada, de Porto Velho a Manaus. Eu pude, em 81, portanto, há 34 anos atrás, eu fui dirigindo o meu carrinho era um Fiat Uno, de Porto Velho a Manaus. E saí de manhã, bem cedinho, de Porto Velho, com alguns amigos, e fomos dormir em Manaus. Chegamos lá ainda dia, era dia ainda quando chegamos em Manaus, para nos hospedar no hotel lá em Manaus. Então, naquela época, ela era
perfeitamente trafegável, com caminhões até 4 toneladas, ônibus, carros de passageiros. Era uma rodovia que atendia muito bem a integração do povo de Rondônia com o povo do estado do Amazonas. E hoje Manaus tem 2,5 milhões de habitantes. É uma capital, uma metrópole no meio da selva, com mais de 500 indústrias, que é o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus. E como é que fica sem uma estrada? Que a única saída de Manaus, do estado do Amazonas para outros estados é por ali. Se for por via terrestre, é por Porto Velho, é pela 319. Senão é só por ar ou por água. Então, nós fomos já a segunda expedição que Rondônia, liderada pelo senador Assir Gurgas, e desta vez um requerimento assinado por ele, por mim e pela senadora Vanessa Graziotin, nós iniciamos na segunda-feira essa segunda expedição, diligência, caravana, pode-se dar vários nomes, saindo de Porto Velho, depois de uma entrevista coletiva à imprensa da nossa capital, Porto Velho, já com a presença de deputados do estado do Amazonas, deputados estaduais de Rondônia, deputados federais, senadores, governador, prefeitos na cidade de Porto Velho. E depois desta audiência pública, dessa largada, nós iniciamos a nossa epopeia, a nossa diligência rumo a Manaus. Embarcamos num ônibus, eu, o senador Assir, o vice-governador Daniel Pereira, o deputado Lúcio Moschina, a deputada Marinha Rau, que esteve também na largada, vários deputados, 15 deputados estaduais que percorreram durante todo esse trajeto. 52 veículos participaram desta caravana, 3 ônibus, até um caminhão carregado de peixe, porque é um transporte também, é uma carga perecível, que muitas vezes por barco tem que ficar trocando, colocando gelo durante todo o percurso, durante 8, 10, 12 dias de barco de Porto Velho para Manaus. E como Rondônia produz muito peixe em cativeiro, muito peixe na piscicultura do estado, vende muito para Manaus. Então, essa estrada, se for recuperada da forma que está prevista, poderá ajudar não só no transporte do peixe, mas de muitas outras cargas para Manaus. Então, nesta comitiva, nesta diligência, foi um caminhão carregado de peixe de Porto Velho para Manaus. E chegou lá. Nós saímos na segunda-feira, dia 26, por volta de 16 horas de Porto Velho, repito, com 52 carros, 3 ônibus e um caminhão carregado de peixe, transportando para Manaus. Para dizer que essa estrada é viável. Hoje ela está trafegável, mas com dificuldade. Nós saímos, repito, às 16 horas de Porto Velho, dormimos em Humaitá, chegamos em Humaitá, o povo estava na rua, muita gente, acho que umas 3, 4 mil pessoas aguardando com faixas, com foguetes, com queima de fogos, aquela coisa toda, na cidade de Humaitá, que fica a 200 quilômetros de Porto Velho. Então foi uma festa. Aí dormimos em Humaitá e saímos 5 horas da manhã da terça-feira, sentido Manaus. Passamos pelo distrito de Realidade, onde já tem lá algumas indústrias madeireiras e talvez lá umas 3, 4 mil pessoas já morando nesse distrito, à frente de Humaitá, e fomos seguindo viagem até Manicoré, passamos por Manicoré, mais uma festa quando chegamos no entroncamento da BR-319 com Manicoré, que é mais ou menos no meio da estrada, a euforia do povo daquela região pela reabertura da BR-319. Aí passamos por Castanhos já fica mais próximo de Manaus, e aí já começa outro trecho asfaltado. Essa rodovia, senhor presidente, ela tem, no primeiro lote, 200 quilômetros, completamente pavimentada e com boa manutenção. Então, a estrada é muito boa. Aí tem o trecho do meio, que diz o tal de trecho do meio, de 400 quilômetros, que não tem mais asfalto. Já foi asfaltado no passado, mas durante praticamente 30 anos abandonada, o asfalto foi acabando. Tem alguns trechinhos de asfalto, mas a maioria é chão, e quando chove a situação fica complicada. As pontes de madeira já apodrecidas, já muita madeira empilhada, já algumas já refeitas, o DENIT estava dando manutenção, inclusive reconstruindo essas pontes e dando manutenção na estrada, muitas pilhas de madeira já para reconstruir as pontes, mas infelizmente o IBAMA embargou. O IBAMA embargou, reforçado pelo Ministério Público Federal, embargaram o DENIT de continuar com essa obra. Então, essa obra do meio, os 400 quilômetros, já que na outra ponta também tem asfalto de
um pouco antes de Castanho até Manaus, também tem 200 quilômetros de asfalto, então ficou esse trecho de 400 quilômetros que na época da chuva não passa nada. As pontes já que estão deterioradas, fizeram os desvios e hoje, quando está seco ainda, pode passar, subir as rampas desse desvio, mas quando se vier a chuva, não vai passar absolutamente nada, vai ficar novamente todo o período do inverno intrafegável. Então é por isso que eu subi à tribuna nesta tarde para cobrar das autoridades federais. O DENIT está com boa vontade, o Ministério do Transporte com boa vontade para restaurar, recuperar toda essa rodovia, mas agora foi embargada pelo IBAMA e pelo Ministério Público. Então o nosso esforço é para sensibilizar o IBAMA, essa comitiva que foi também a Manaus, fazendo audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ontem pela manhã eu não pude ficar porque tive que me deslocar para cá à noite, mas o senador Assir e a Vanessa ficaram lá e os deputados para essa audiência pública para sensibilizar as autoridades do meio ambiente e do Ministério Público Federal para liberar a restauração desta BR. Essa BR é muito importante para o estado de Rondônia. Essa BR é muito importante para o estado do Amazonas. Lá estava na audiência pública, segundo o Assir, o Dr. Felipe Dal, que é o presidente da Rede Amazônica de Televisão, subsidiária da Globo, em Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, e ele é um grande defensor do meio ambiente. Tem o canal Amazonsat, que durante 24 horas por dia praticamente defende e mostra as belezas, a natureza amazônica e defende o meio ambiente. Mas ele é favorável a essa estrada porque ele sabe que essa estrada é importante para os dois estados, é importante para Roraima, é importante para os países vizinhos que transitam por ela e não vai agredir o meio ambiente, porque ela já é uma rodovia implantada, não tem mais por que se preocupar com a agressão ao meio ambiente. Até porque eu tenho falado, senhor presidente, que a Amazônia brasileira, que são 9 estados, ela preserva 83% das florestas. Apenas 17% das florestas desse vasto território da Amazônia brasileira, da Amazônia legal, foi desmatado. O estado do Amazonas, que é o maior estado do mundo, né, do Brasil, é 1/3 do Brasil praticamente, e cabe alguns países europeus dentro desse estado, preserva 98% das florestas, só 2% foi desmatado. Olha só 2%. Será que o traçado desta rodovia... E esses 2% já está incluído o traçado dessa ferrovia, dessa rodovia, porque ela já foi implantada e ainda está, hoje no período do verão, trafegável. Por que agora não deixa restaurar essa rodovia? Então, o nosso apelo é para que o IBAMA libere a licença ambiental, para que o Ministério Público também retire essa ação, né, de embargo contra a restauração dessa BR e deixe o DENIT, que já está com o recurso assegurado para fazer a manutenção e depois a restauração, o asfaltamento dela novamente. Eu disse numa audiência pública aqui no Senado, na Comissão de Infraestrutura, que o dinheiro que já foi gasto só para poder adequar o projeto para licenciar, fazer a licença ambiental, que foram em torno de 100 milhões de reais, daria para comprar uns 10 helicópteros para o IBAMA fiscalizar todos os desmatamentos ilegais, porque estão acontecendo em grande quantidade. Isso o IBAMA não fiscaliza, porque não tem aparelho, não tem equipamento, não tem estrutura para fiscalizar o desmatamento ilegal na Amazônia. Agora, para embargar, para proibir a restauração de uma BR, de uma rodovia federal que já está implantada, né, já foi colocada em uso já há mais de 40 anos, aí sim, aí eles têm aparelhos, têm fiscalização para fazer isso. Então, eu encerro aqui a minha fala, senhor presidente, pedindo mais uma vez, encarecidamente, tem coisas muito mais importantes para o IBAMA fazer nesse país e na Amazônia do que embargar a restauração de uma rodovia federal já implantada há mais de 40 anos. Obrigado, senhor presidente.